Porteira aberta, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No programa de hoje você vai conhecer a trajetória de um paulista que encontrou no agro terreno fértil para crescer. Com uma aptidão nata para trabalhar com números, fez carreira levantando e analisando dados da agropecuária mato-grossense, informações que tornariam-se essenciais para traduzir a realidade do campo no principal estado produtor de grãos e carne bovina do país. A credibilidade conquistada o credenciou para cargos importantes nos governos federal e estadual, onde recebeu elogios e críticas. Longe da gestão pública há 5 anos, ele se encontrou no cooperativismo e afirma: está vivendo a melhor fase da vida. Quem conversa com o Seneri Paludo tem a sensação de que fala com um economista. Mas apesar da facilidade de compreender e traduzir estudos, tendências e análises desta área, ele deixa claro: é engenheiro agrônomo. A escolha da profissão, aliás, foi uma sugestão do avô de origem alemã, que o aconselhou a trilhar caminho no agronegócio. 2 décadas depois de formado, acumulou experiência como poucos. Neste bate-papo, divide capítulos da história que tem escrito, aponta erros e acertos do governo que integrou, fala sobre a importância das instituições cooperativas financeiras e analisa a política e o atual cenário do crédito rural no Brasil, no momento em que as taxas de juros estão mais altas, os insumos mais caros e o dinheiro mais escasso. Seneri, cara, que prazer falar contigo. Eu sei que tua agenda tá bastante corrida, né? Sinal que você tá trabalhando muito e desde que eu te conheço, já faz aí mais de 10 anos pelo menos, é sempre assim, né? Trabalho é um dos sinônimos da tua história profissional também, cara. Tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Tudo ótimo, Patrone. Prazer, estamos tendo a oportunidade de bater esse papo aí, cara. Muito bom estar com você, cara. E parabéns pelo trabalho, cara. Tá bem legal aí. Legal, cara. Esses dias eu conversei no episódio anterior com o Fábio Silva, né? Que você conhece bem, foi da turma do IMEA também. Detalhe pequeno, o Fábio é de Avaré, né? Avaré, que é a cidade dos meus avós, é a cidade da minha esposa. O Fábio é amigão do meu primo. Então, são até compadres aí, cara. Então, o Fábio é conterrâneo. Olha que legal, cara. Uma pergunta que eu fiz a ele aqui, que mexeu um pouquinho com nossas lembranças, é se ele lembrava da primeira vez que eu o entrevistei. Eu faço a mesma pergunta pra você, cara. Tu tem ideia, assim, de quando foi que a gente bateu um papo pela primeira vez? Patrone, não tenho, cara. Olha, confesso pra ti que eu não lembro da primeira vez, não. Mas se eu fosse pra dar um palpite, eu acho que bobear é até pré-IMEA ainda, época de consultoria, viu, cara? Eu acho que faz algum tempinho, hein? Eu acho que foi já no IMEA, já no início da tua gestão no IMEA. Você começou quando no IMEA ali? 2008. 2008, né? Provavelmente foi 2008, 2009, quando eu ainda morava em Mato Grosso do Sul e a gente vinha fazer um projeto do Canal Rural na época, que era aquele Lavouras do Brasil, e passávamos muito aqui em Cuiabá, e certamente foi mais ou menos naquela época. Já tem um tempinho já, hein? Rapaz, você tá ficando velho, hein, Patrone? Ainda bem que sou só eu, né? Não, aqui eu tô ficando mais experiente. Ô, Seneri, vamos lá, cara. Vamos conversar contando um pouquinho da tua história, né? Você é de onde, né? Como começa a tua relação com o agro? Cara, você sabe que eu sou do interior do estado de São Paulo, sou de Bauru, fui criado ali, sou nascido em Botucatu, mas fui criado entre Bauru e Avaré ali, como eu estava falando no começo. E meus avós, meu avô materno, né, ele tinha uma loja de produtos agropecuários, né? E, cara, eu cresci literalmente dentro dessa loja. E quando eu não estava na escola, eu estava nessa loja. Então, foi os meus primeiros vínculos, assim, com o agro, mas mais na parte comercial, assim, do que efetivamente na labuta do dia a dia no campo, né? Mas foi quando eu tive começando os primeiros contatos ali. E é até uma história interessante também, porque eu tive a oportunidade de morar fora do país, fazer o high school. Quando eu voltei dos Estados Unidos, né, voltei para prestar vestibular e eu estava totalmente perdido na época. Inclusive, meu primeiro vestibular foi para psicologia. Eu fiz um tempo de psicologia antes de entrar na agronomia e não me identifiquei na psicologia e tal. E aí um dia eu estava conversando com meu avô e o meu avô, né, naquela coisa de papo de meu avô sempre foi uma referência muito forte, paterna para mim. E esse avô materno, ele chegou para mim e falou assim: olha, o Brasil sempre foi agro. Tá no DNA do Brasil ser agro.
Ele falou assim, olha, e ele era alemão, inclusive, alemão mesmo, né? E ele falava, do mesmo jeito que a engenharia tá para a Alemanha, né? Ele falava assim, o agro tá para o Brasil. E aí ele me falou, continuou falando o seguinte, e o agro sempre precisa de bons profissionais, né? Sempre precisa de gente boa. Ele falou, por que você não se envereda nessa área? Cara, e aí num bate-papo com ele, eu fiz agronomia. Passei na faculdade de agronomia no interior de São Paulo, ali em Marília, na Unimar. E no primeiro ano de faculdade eu aprendi sobre, um professor me introduziu sobre economia agrícola, né? Cara, e aí eu me apaixonei. Então já foi uma questão de paixão. Desde o primeiro ano de faculdade, eu já sempre fui para essa área mais administrativa, mais de economia agrícola, né, de entender preço, de entender commodity, de entender de comercialização, que era uma coisa que eu já gostava por conta da loja. Então, foi ali que eu tive os primeiros contatos mesmo, assim, com relação ao agro, sabe? Que legal, cara. Que história bacana, né? Essa sugestão que, na verdade, direcionou tua vida, né? Do teu avô. E é interessante também você falar que você, desde o início da faculdade de agronomia, já partiu, né? Direcionou teu foco para a questão dos números de mercado e tudo mais. Porque isso mostra também, a gente já falou isso aqui em alguns episódios, o quanto a área da agronomia, ele é um campo amplo, né? Ou seja, realmente é mais um exemplo. Porque eu, quando eu comecei a lhe entrevistar, naquelas primeiras, né, bate-papos lá atrás, eu imaginava, já perguntei isso para você algumas vezes, que você era economista, né? E depois você falava, não, sou agrônomo, e tal. Eu falava, pô, mas entende muito de economia, é porque isso já foi direcionado lá desde o início da carreira. E você sabe que é interessante, porque meu primeiro estágio foi, ainda quando eu estava naquele estágio obrigatório na faculdade, foi na BMF, a antiga BMF, nem existe mais a Bolsa de Mercadorias do Futuro, né? Então, na verdade, foi na BMF em São Paulo, na época ainda existia a Bovespa, então tinha a Bovespa, foi a BMF. Eu fiz um curso, e aí, de Mercado Futuro, em São Paulo, e aí, cara, eu me inscrevi, né, para um processo de trainee, de estagiário e tal, acabei passando no processo, e eu era o único agrônomo da turma, era todo mundo economista. Mas o meu chefe lá na época, Luiz Cláudio, né, Luiz Cláudio Cafagni, ele era também agrônomo. E ele falava o seguinte, ele falava assim, olha, cara, é mais fácil explicar para um agrônomo sobre o número, ele brincava sobre isso, do que explicar sobre um economista o ciclo da lavoura. Então ele falava assim, ó, cara, é mais fácil ir nessa linha. E tanto que hoje muitos e muitos, né, pessoal que trabalha muito forte com economia agrícola, vem da área da engenharia agronômica, né? Então, e foi também, né, o meu primeiro estágio ali na BMF foi nessa área de mercado futuro e com esse viés, né, sempre de economia agrícola. Legal, cara. E aí você vem para Mato Grosso em qual situação, em quais circunstâncias? Não, eu saí de São Paulo e fui trabalhar numa consultoria, né, de mercado também, em Curitiba, no Paraná. Fiquei 2 anos em Curitiba, no Paraná, e essa consultoria, ela fazia toda uma formação, a G Rural, né, a G Rural Commodities Agrícola, né, que você conhece também. E eu fui trabalhar na G Rural em 2002, né, e ela tinha um trabalho para a consultoria também, para alguns grandes grupos e alguns produtores aqui no estado de Mato Grosso. E em 2004, a AG decidiu abrir, né, uma filial aqui. Né, o Fernando Muraro decidiu abrir uma filial e me convidou. Eu tinha, na época, 25 anos de idade para ser o gestor da agência rural aqui em Cuiabá. E aí eu vim para o Mato Grosso, então, né, para isso. E tive uma oportunidade assim, fantástica também naquela época, que foi viajar o estado de Mato Grosso inteiro, porque a gente fazia, tanto eu quanto o Muraro, a gente fazia as palestras dos dias de campo da Fundação Mato Grosso. Então, com o finado Dario Hiromoto, que um cara que fantástico, né? Eu lembro que, pô, a gente rodava o estado inteiro, eu acabei depois de ter uma relação, né, muito próxima, né, de companheirismo com ele e tal, e a gente rodava o estado, né, fazendo as palestras dos dias de campo. E aí eu fiquei na G Rural até o ano de 2008, e no ano de 2007, na verdade, o Rui Prado, né, que presidente da FAMATO, né, estava num projeto novo também, sucedendo também o antigo deputado, né, Romero Pereira. O Homero Pereira, que era presidente da FAMATO e se licenciou para ser deputado e tal. O Rui chegou num belo dia, para mim e para o Marcelo Monteiro, que é o executivo hoje, né, tá em Singapura e tal. Ele chegou e era o executivo da ProSoja e falou assim, olha, cara, a gente não consegue fazer política pública, a gente não consegue desenvolver bons planejamentos sem bons números.
E ele chegou com a proposta e falou assim, cara, vamos revitalizar o IMEA. E na época contratou a AG Rural para a gente estruturar como ter um Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, né? E para reestruturar o IMEA. E aí a gente montou o projeto, eu montei o projeto. Depois que a gente montou o projeto, ele falou, agora que você montou o projeto, você vem tocar. E aí que eu entrei no IMEA, fiquei no IMEA do ano de 2008 até 2011. Eu brinco que é um baita de um case de startup, né? O IMEA, na época, foi um baita de um case, um baita de um think tank, né? Deu super certo, hoje é uma potência aí. E aí eu fiquei em 2008 a 2011 no IMEA, né? E em 2011 assumi a diretoria executiva da FAMATO, né? Então, que foi outra baita experiência também, que foi muito legal. Mas o IMEA, cara, eu me encanto super, assim, sabe? Eu acho que o trabalho que o IMEA presta, entendeu? Não só para o produtor, não só para o agro, mas para a sociedade brasileira, é uma coisa de tirar chapéu. Inclusive, esses dias para trás, isso é uma coisa fantástica, cara. Esses dias para trás, eu tive a oportunidade de fazer um MBA, né, que a gente estava tendo aula com professores em Cambridge, e ele sabia, e ele apresentou um dado, cara, sobre o agro, né, brasileiro, o agro mato-grossense, estava lá embaixo IMEA, cara. Pô, quando eu vi aquilo lá, eu falei, pô, que orgulho, né, ver isso, né? Então é uma coisa que eu brinco que fica no coração, assim, é um baita de um legado, assim, esse trabalho aqui de reconstrução do IMEA foi muito legal. É um trabalho que se solidificou, né? Realmente a mudança, a reestruturação, e aí foi só crescimento no IMEA e consolidação da credibilidade, né? Acho que isso é fundamental e esse exemplo que você citou mostra isso, né? Não, super, super. Depois veio o Otávio, depois o Daniel, agora só passando de gerações e só melhorando, né? Só gente melhor ainda. Isso é muito bom, cara. Legal. Agora eu queria que, a hora que você falou que, né, saiu do IMEA, foi para a direção executiva da FAMATO, o que mudou naquele momento, né? Porque você está acostumado a tratar com números, né, e comprovar situações. O que muda na hora que você assume a diretoria de uma potência como a Federação da Agricultura e Pecuária aqui do estado? O principal ponto que muda, na verdade, é o espectro, né, do trabalho, né, das responsabilidades, né. O IMEA, né, ele é muito técnico, né, então ele tinha muito esse cunho técnico, ele tem ainda muito esse cunho técnico, lógico que você tinha que trabalhar com gestão de pessoas e tudo mais, mas eu acho que a maior experiência que eu passei dentro da FAMATO foi de influência, né, porque a amplitude que uma FAMATO, que uma federação, ela tem, e muitas vezes a gente acha que, não, a federação ela tem o poder de definir as coisas. Não, o poder que existe numa instituição como a FAMATO, como numa ProSoja, como numa AMPA, como numa Fiente, é um poder de fato de influência, né, de influenciar políticas públicas, de influenciar de fato quem tem o poder da caneta, de influenciar de fato, né, os próprios produtores, no bom sentido de fazer o que precisa ser feito, ou o que é mais correto, né, de influenciar boas técnicas. Então, assim, eu acho que o grande ponto, assim, que eu aprendi muito dentro da FAMATO foi esse processo de nivelar muitas expectativas, até porque as expectativas eram muito contraditórias dentro de uma federação, ao mesmo tempo com esse processo que, olha, cara, cada vez mais você sai de um âmbito que é um âmbito totalmente executivo, que é totalmente técnico, para um ambiente um pouco mais político e muito mais de geração de influência em si. Então, assim, essa FAMATO acho que para mim foi uma grande aprendizagem desse sentido. E até de trabalhar, assim, cara, de entender um pouco mais, né, as grandes vertentes, assim, do agro, né, não só focado na economia, mas você tem que entender desde a questão tributária do agro até a questão ambiental e até a questão econômica, então, de gestão. Então, essa ampliação, assim, foi muito legal. Foi um processo bem legal, assim, sabe? Sou muito grato também na FAMATO. Legal, eu lembro bastante daquela época, né? E como você estava atuando, realmente você sintetizou bem, né? Você sai de uma instituição, de um órgão técnico, né, para realmente abrir demais o leque, envolver-se muito com política, né, na defesa dos interesses do setor produtivo. Não é fácil, né? Realmente é uma batalha, um leão por dia, como a gente está acostumado a acompanhar. E essa tua passagem pela diretoria executiva FAMATO acabou credenciando para o convite para fazer parte do time do Ministério da Agricultura em 2014, se eu não estou enganado, né? Como secretário de Política Agrícola, também uma experiência gigante aí na tua carreira. Foi gigante, né? O Neri Geller, que era então ministro da época, né? Aqui do Mato Grosso, deputado, né, federal e tal. E ele estava lá e eu lembro, né, bem, ele falou assim, eu já sou o político, eu preciso de um cara técnico.
aqui, né, com um perfil mais técnico e me fez o convite, né, para participar, né, do mandato dele. Era o último ano do primeiro mandato da Dilma, né, que ele estava como ministro, né, e ele convidou, né, para participar. E na época eu lembro muito bem de conversar com o Rui, conversar com o Normando, conversar com todas as lideranças aqui, e de falar assim, olha, pessoal, eu não sou político, eu não tenho essa veia, eu tenho uma veia muito mais executiva e tal. Cara, e o pessoal falou, não vai, porque vai ser bom para o Estado, vai ser bom para a FAMATO, vai ser bom para as instituições, vai ser bom para o produtor ter você lá. E o combinado era muito isso. Olha, eu fui em abril de 2014 e o combinado era, olha, no final do ano eu voltaria, né, para a FAMATO, né? Então, tanto que a posição ficou, a gente fez o combinado, eu fiquei de abril de 2014 até final de 2014 no governo federal. Cara, aprendizagens assim fantásticas, assim, sabe? Tem uma das coisas que eu sempre conto essa história, assim, sabe, Patrone, que uma das vezes assim a gente conversando com algumas pessoas lá de dentro do ministério e tal, e um cara falou uma coisa para mim que ficou gravado. Ele falou assim, cara, a gente tem um problema de origem na política ou na governança do sistema brasileiro, político brasileiro. Ele falou assim, cara, a primeira coisa é o seguinte, é que o nosso sistema de governo é presidencialista. Perfeito. Só que a nossa Constituição ela é parlamentarista. Então, ela dá muito mais poder para um Congresso e para um Senado, para a Câmara, do que efetivamente para o presidente. Por quê? Porque a estrutura, né, e foi pensado desse jeito mesmo pelo Ulisses Guimarães lá no passado, tal, de ter mesmo, tanto que a gente teve um plebiscito, né? Eu acho que grande maioria que nem vai lembrar, mas a gente teve um plebiscito para escolher que tipo de governo que a gente ia ter, se era presidencialismo, parlamentarismo ou até monarquia, né? E aí venceu não, o presidencialismo por grande massa, mas a nossa Constituição de 88 ela é uma Constituição muito mais voltada para o parlamentarismo. Então você tem, né, um sistema de governo presidencialista, você tem uma Constituição que rege as leis muito mais parlamentarista, que dá muito mais força para o parlamentar, isso já tem uma confusão por si só. E aí essa pessoa trazia uma coisa que eu achava bárbaro, ele falou assim, e grande parte da população ainda acha que a gente vive na monarquia, porque acha que quando vai conversar com o prefeito, ou quando vai conversar com o governador, ou quando vai conversar com o presidente, ele, com o seu poder de monarca, de rei, vai mandar e a coisa vai acontecer. E ele falou assim, cara, isso é um conflito de origem, porque assim, o sistema é presidencialista, a Constituição é grande parte dá poder muito forte para o parlamentarismo, e né, a população acha que ainda está na monarquia, porque acha que o rei do momento vai resolver todos os seus problemas. E ele falou, poxa, isso é um conflito, né, que é difícil de resolver. Então, cara, esse tipo de aprendizagem também lá no governo federal foi fantástico, assim, sabe? Ele até só pegando, patrônio, assim, ele falava assim, ó, a gente tem um visto tão forte de origem que, assim, ó, que o executivo, né, o governador, o presidente e tal, ele está para executar. E o legislativo, ele está para legislar. Mas o legislativo, grande parte das vezes, ele está mais preocupado com as emendas parlamentares, que é um jeito dele executar. Ou seja, então ele não está preocupado, grande parte das vezes, com o legislativo, ele está preocupado com a emenda, que é onde ele executa. E o executivo, que deveria executar, para ele trabalhar, ele fica legislando através dos decretos ou medida provisória. Então, assim, cara, é uma confusão tão grande. E o judiciário, que deveria botar ordem nessa história toda, ora ele tá com o legislativo, ora ele tá com o executivo. Então, assim, cara, ele falou assim, cara, isso é um vício de origem, né? A gente tem, né, no nosso sistema de governo, no sistema de governança, esse vício de origem. E isso foi muitas das coisas que eu passei lá em Brasília, aprendi lá em Brasília, e entender também um pouco mais de política agrícola. Então foi uma casa muito legal mesmo, com pessoas brilhantes assim que eu tive de professores lá, viu, patrônio? Pois é, cara, eu lembro muito bem dessa época, só recapitulando um pouco do que você disse, né, quando tínhamos então, representando Mato Grosso, o ministro da Agricultura e o secretário de Política Agrícola, né, eu recordo que foi muito noticiado isso aqui, porque eram os dois principais cargos da pasta, eram de representantes aqui do agronegócio aqui em Mato Grosso, né? De fato, foi um feito. E aí você traz toda essa análise que você aprendeu a conviver ali em Brasília,
Você recorda de alguma situação enquanto você estava lá que essa configuração, esse vício de origem aí acabou atrasando, impactando, atrapalhando alguma tramitação dentro da pasta? Cara, várias. Outra coisa, assim, sabe, também, até por essa coisa da monarquia, né, que eu brinco que a população acha que está na monarquia, que vai falar com o rei do momento e ele vai resolver. Uma das coisas que mais ficou claro é o seguinte, cara, o segundo escalão em governo é tão importante quanto, se não até mais do que o primeiro escalão. Então, muitas e muitas vezes, e a gente, né, aprendeu isso, acho que principalmente para as entidades de classe, cara, que o que acontecia é o seguinte, não adiantava bastar conversar com o ministro ou com o secretário de política agrícola. O trabalho tinha que ser feito mesmo de base com o segundo escalão, que eram principalmente os funcionários de carreira, que eram quem estava lá mais tempo, porque no final do dia é para esse grupo mais técnico e mais de escalão que você recorria na hora da tomada de decisão. Então, assim, eu aprendi muitas coisas que, assim, por conta desse problema da monarquia, vamos dizer assim, que a gente acha que o ministro agora vai resolver todos os problemas, cara, a gente por vezes esquecia que, na verdade, o segundo escalão de um governo é mais importante até do que o primeiro escalão, sabe? É onde realmente as coisas acontecem. Você sabe que o agro não para, né? E um dos exemplos disso é que, em plena colheita da soja, o futuro da próxima safra do grão já começa a ser trabalhado. Planejamento que é fundamental para quem busca melhores resultados. Aliás, se você ainda não comprou as sementes de soja que vai usar na temporada 2022-2023, eu tenho uma ótima dica de como escolher o principal insumo da sua lavoura com comodidade, praticidade e segurança. O aplicativo da AgroSol Sementes. Com ele, você pode acessar o portfólio de variedades, conferir as principais características de cada uma delas, conhecer os serviços oferecidos e solicitar orçamento, tudo de forma rápida e intuitiva. Você monta um carrinho de compras dentro do aplicativo e logo um representante da equipe de vendas entra em contato com você para enviar uma proposta detalhada. Na AgroSol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa mato-grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos, uma história estabelecida sobre o tripé qualidade, credibilidade e inovação. Para ter acesso a essa tecnologia e começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar gratuitamente o aplicativo da AgroSol pelo Google Play ou Apple Store. AgroSol Sementes, germinando o futuro. E aí, depois do teu período por lá, Seneri, você vem para Mato Grosso e segue na política também com uma experiência muito diferente da que você estava habituado. Foi secretário de Desenvolvimento Econômico e depois secretário de Fazenda. Como é que foi esse período para você, cara? O que mudou no teu jeito de pensar as coisas? Eu brinco que, do ponto de vista profissional, foi uma experiência de vida fantástica, fantástica. Foram 2 anos, assim, super intensos, mas de experiência profissional foi o pior momento da minha vida, né? Cara, porque a gente estava pegando um governo, né, depois de passado, né, do governo Silval Barbosa, um governo que foi desastroso aqui, né, com uma política ou com um mote muito diferente do que vinha do tradicional, e um grupo muito técnico e muito novo, né? Eu, Marcelo, né, o Gustavo, que hoje está na Fiente, uma gurizada boa, vamos falar assim, mas uma gurizada de fato inexperiente, assim, sabe, do ponto de vista institucional, político, do que a gente tem dentro do Estado. Aprendi muito mesmo, mas apanhei pra caramba também. E eu acho que o maior aprendizagem para mim como profissional nessa época foi aprender a ter resiliência, sabe? Aprender a ter seu tempo. E eu lembro muito bem a época quando eu tomei a decisão também de sair depois de 2 anos de governo, tal, de sair, de aprender a ter a decisão de entender que às vezes, né, eu não estava talhado para fazer ou para estar naquela posição que eu estava. Não era o meu perfil, não era a minha vibe, né? Minha vibe sempre foi muito mais do setor privado ou das instituições, e entender que eu não estava encaixando ali naquele momento e não estava conseguindo, sendo claramente, desempenhar um bom papel que até então, né, na minha carreira estava desenvolvendo. Então foi um momento muito duro, né, pessoal, foi um momento de muita resiliência,
momento muito difícil que o Estado, né, estava passando também, mas eu confesso que eu aprendi a muito ter resiliência, cara, mas cara, trabalhar no Estado é muito mais difícil do que trabalhar no governo federal. Sabe essas coisas que a gente escuta aqui? Brasília está um pouco blindada, está mais distante da base, não sofre tanto calor, é verdade. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos dois. Cara, aqui você está próximo da base, você está próximo dos municípios, você está próximo das coisas que acontecem, então o calor, a demanda, a necessidade de execução é muito maior. Então era coisas insanas, era de domingo a domingo, trabalho não tem. Outra coisa, viu, cara, que eu escuto falando assim, funcionário público não trabalha. Olha, bicho, eu vou falar um negócio pra você, eu não sei qual funcionário público que não trabalha, porque os que eu conheci trabalhavam pra caramba, viu, patrone? Não era brincadeira, não. Se tem eficiência é outra coisa. Né? Se tem efetividade, a gente pode discutir, né, sobre outro ponto, mas falar que não trabalha, meu amigo, olha, os que eu conheci trabalhavam em muito, viu? Você sabe que você falou aí, né, você classificou, até anotei aqui, foi um governo desastroso, aí você falou assim, né, que vocês tomaram muita porrada, era uma gurizada muito boa, citou alguns aqui, mas muito inexperiente. Eu me recordo de uma situação em que a gente estava num evento, estava conduzindo um evento e eu não sei, lembro se você estava, mas eu me recordo que o Marcelo estava, o Tom Sick estava, tinha uma bancada muito grande de membros do governo ali, e que vieram do setor produtivo, né? E uma das brincadeiras, assim, que foram pontuadas nesse evento foi o seguinte, né? Que de uma hora para outra eles deixaram de ser pedra e passaram a ser vidraça. Foi mais ou menos isso, né? É bem isso. E você sabe uma das coisas que eu mais aprendi também dentro do governo, cara? E eu acho que isso serve para setor privado, serve para qualquer, eu acho que executivo ou que está, né, trilhando carreira, é que a forma é tão importante quanto o conteúdo. Por que eu falo isso? Porque dentro do governo, cara, assim, nessa época do governo, Pedro Taques e tal, cara, eu vou falar para você muitas e muitas vezes, assim, o conteúdo do que a gente estava tentando fazer, ou tentando implementar, cara, estava perfeito. Tanto que, esses dias eu até falava com o Galo, falei, Galo, parabéns, cara. Porque, cara, ele implementou muitas coisas que realmente a gente tentou implementar e na época a gente não conseguiu. Mas não por causa que o conteúdo estava errado, mas principalmente por causa da forma. Né? Então eu aprendi que a forma de levar as coisas às vezes é até mais importante ou tão importante quanto propriamente o conteúdo. E isso foi uma coisa que me ajudou muito, inclusive depois na minha vida profissional aqui dentro do Sicredi, né? De entender que conteúdo e forma tem que encaminhar, vamos dizer assim, passo a passo. E dependendo dos níveis, a forma até é mais importante. A forma como que você fala, a forma como que você dialoga, a forma como que você leva uma proposta, né, para os públicos diferentes é tão importante quanto o conteúdo em si da proposta, sabe? Eu vejo que muitas vezes, até na nossa vida privada mesmo, né, cara, o conteúdo tá corretíssimo, mas às vezes a gente coloca de uma forma errada e pronto, mata o conteúdo por si só, né? Então, esse talvez foi um dos maiores aprendizagens, assim, que eu tive no processo do governo do estado, assim. Mas confesso para você que saí muito machucado, viu, patrão? Saí muito machucado. Eu me recordo que você passou depois um tempo ausente, né? E aí é o próximo passo da tua vida, né? Ausente, que eu digo, de Mato Grosso, das mídias aqui em Mato Grosso. É porque, na verdade, eu tomei a decisão de sair da Cefaz, na época onde eu estava, e participei de um processo de seletivo dentro do Sicredi, né? Que é onde eu estou até hoje, já fazem 5 anos aí, né? E eu fui morar em Porto Alegre. Então, eu fiquei quase 2 anos em Porto Alegre, né? Trabalhando já dentro do Sicredi, na parte especificamente de crédito, né, dentro do Sicredi, mas muito, né, talvez olhando aí um pouco mais a questão do crédito rural, né, que era uma especialidade um pouco que eu tinha. Então eu fiquei, né, 2 anos em Porto Alegre, trabalhando nessa instituição que, cara, eu apaixonado pelo Sicredi, não só pelo Sicredi, mas pelo movimento do cooperativismo. Cara, eu tô apaixonado pelo cooperativismo, eu acho que é um modelo de negócio, assim, bárbaro. Então fiquei um pouco lá em Porto Alegre, fiquei 2 anos, e aí por essas conjunturas, né, do universo, o João Spentoff, que é o presidente aqui da central do Sicredi aqui do Mato Grosso e todo o norte do país, precisava fazer umas mudanças, inclusive foi ele que me indicou para participar do processo seletivo lá para a entrada do Sicredi, e me convidou para voltar aqui como diretor executivo. Faz 3 anos que eu voltei e estou super feliz aqui de volta ao estado de Mato Grosso, mas hoje com a responsabilidade não do Sicredi, não só para o estado de Mato Grosso, mas todo o norte do país, né? Então, tá bem legal também. Legal, cara, porque assim, quem te conhece, pelo menos, né,
encontrou com você algumas oportunidades da vida, como é o meu caso, consegue ver no teu rosto quando você está feliz, né? Você é muito transparente quanto a isso. E a gente se encontrou pessoalmente alguns dias atrás e você comentou isso comigo, né? Olha, me encontrei o lugar, encontrei o modelo de negócio que eu gosto, estou muito feliz e ao que percebe-se é exatamente isso, né? Você está num momento bom da tua vida. Tá, momento fantástico, sabe, patrão? Eu acho que um dos melhores momentos, assim, de vida, de profissional, pessoal, né, de encontrar o propósito. E eu acho que isso é grande parte, sim, também por conta dessa instituição Sicredi, que é formidável, né? Cara, eu falo que o cooperativismo é uma coisa tão bárbara, porque o cooperativismo ele é um das poucos, por conta do modelo de negócio. Ele consegue juntar os melhores dos dois mundos, do público e do privado, dentro de um modelo de negócio só. Por quê? Né? Porque uma coisa muito legal do setor público, né, é o servir. É a tal da essência de servir. Tanto que o nome do funcionário é servidor. Né? Às vezes ele não serve, às vezes ele se serve. Mas a essência é servir a população, servir a sociedade, né? Servir a comunidade onde ela está presente. Mas ela tem um erro também, que é o seguinte, ela não tem foco em resultado. Ela por si só, ele acaba se consumindo, ele não tem um foco de resultado tão grande que numa iniciativa privada tem muito isso. Olha, tudo bem, eu tenho que servir, mas eu tenho que dar foco no resultado. No final do dia, eu tenho que dar resultado, né? Do ponto de vista até sustentável, mas eu tenho que me manter sustentável, inclusive com resultado, inclusive financeiro. E isso é muito legal. E o cooperativismo, ele busca o melhor dos dois mundos. Por quê? Porque no cooperativismo, quando você entra dentro do Sicredi, quando você se associa no Sicredi, ao mesmo tempo você é cliente, ao mesmo tempo você é dono. E por ser dono desse movimento, e assim em todas as outras cooperativas, a cooperativa está lá para servir você. Você como dono. Você como associado. Mas ao mesmo tempo ela não pode perder a sua essência, vamos dizer assim, de eficiência de resultado. Então é um modelo de negócio que eu acho que é um modelo de negócio bárbaro, aonde todo mundo participa do movimento da gestão, aonde mais do que, né, o resultado econômico, o impacto social que você tem que fazer também, que é uma coisa que me encanta. Então, assim, ele traz um pouco desse movimento de equilíbrio que hoje a sociedade está exigindo tanto, né, patrone? A gente fala assim, a gente tem que ter o capitalismo mais consciente, a gente tem que ter mais sustentável. Cara, o movimento de cooperativismo é um modelo de negócio que prega isso na sua essência há mais de 200 anos, entendeu? E o Sicredi há mais de 100 anos é um modelo desse, que prega exatamente isso, que prega um capitalismo consciente, que prega uma justiça social, que prega devolver para a comunidade aquilo que é possível e deve ser devolvido. Então, assim, eu acho que o modelo de negócio do cooperativismo, cara, seja o cooperativismo de crédito, que é onde eu estou hoje, seja o cooperativismo de produção, seja o cooperativismo de consumo, cara, é um modelo que casa muito com o atual momento da sociedade brasileira e da sociedade até mundial, né? Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja mato-grossense dentro do estado tem crescido gradativamente? Nas últimas 4 safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela RUT Brasil. A empresa processa mais de 1.000 toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.rutbr.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.
Queria aproveitar a tua experiência no tema, Seneri. Você falou, inclusive, quando começou sua jornada no Sicredi, foi como superintendente de crédito ali, né? Para falar justamente do crédito rural, né? Como que você vê o crédito rural hoje no país? A gente vem num momento em que a Selic está atingindo 2 dígitos novamente, né? Como que você vê esse momento para o crédito rural? Olha, é um momento bem difícil, né? Então não é um momento fácil, não, tá? Muita gente fala, né, inclusive da política agrícola brasileira, né, dos créditos subsidiados e tal. Eu brinco que o problema do crédito rural no Brasil não é a causa, não é o crédito rural. O problema não é crédito rural. O problema é a economia brasileira ou a política econômica brasileira. No dia que a gente tiver, por exemplo, taxas de juros, como a gente teve há pouco tempo atrás, né, 3%, 2%, eu não preciso mais ter política de crédito rural. Ou seja, eu não preciso ter mais subsídio. Por quê? Porque eu consigo alimentar o setor do agro com taxas de valores compatíveis que o setor do agro precisa através do mercado privado. Ou seja, eu capto no mercado privado e consigo repassar para o mercado privado ao mesmo tempo com taxas que são compatíveis. Mas toda vez que a gente tem esse descompasso na economia, né, com taxas de juros acima de 2 dígitos, ou seja, que nem a gente está falando agora 11%, quase 11% já, e com tendência de alta e tudo mais, nós como instituição, né, financeira cooperativa que somos, cara, eu não consigo captar, então, vamos dizer assim, a 11% ao ano, vamos falar que é uma taxa básica, eu vou captar 12%, captar 13% ao ano, e vou ter que repassar isso a 16%, a 17%, a 18%, que é uma taxa que normalmente a agricultura, e não é a agricultura brasileira, tá? É uma questão do agro mundial, não é compatível com o tipo de produção. Então, assim, cara, enquanto a gente tiver um descompasso das taxas básicas de juros, cara, tem que estar existindo a política de crédito rural brasileira, né? Inclusive subsidiada, não tem jeito de ser diferente. No dia que a gente tiver uma economia mais estável, com taxas de juros controladas, automaticamente eu não vou precisar mais de crédito rural desse modelo que a gente tem, através, né, tão forte da política pública. Por que eu estou falando isso? Né? Porque a gente fala assim, a gente tem um problema da política agrícola brasileira. O problema não é da política agrícola brasileira ou da política de crédito brasileira. O problema, na verdade, a causa raiz é a política econômica brasileira. No dia que você resolver o problema da política econômica brasileira, você resolve a política agrícola ou política de crédito no Brasil, ou o crédito rural no Brasil, que vai para um modelo totalmente a mercado, que é o melhor dos mundos. Mas enquanto a gente viver nesses altos e baixos da política econômica brasileira, cara, não tem outro jeito a não ser trabalhar, né, nos moldes que a gente tem que trabalhar, que é um modelo, cara, muita gente critica, tem que ser tudo 100% a mercado, tal. Eu também acho. Cara, eu concordo com isso. No dia que resolver a política econômica, eu também concordo. Mas o modelo que a gente tem da política agrícola, ou do modelo de crédito rural brasileiro, é um modelo vencedor. Tanto é um modelo vencedor que olha o que a gente está acontecendo, né? E isso também ele acaba, né, retornando para toda a economia. Por quê? De novo, porque parte é sucesso, sim, da política agrícola brasileira, mas grande parte é por conta do ecossistema também do agro brasileiro. E aí, quando eu falo agro, né, todo, até os produtores, alguns vão ficar mais bravos aqui comigo, tá? Mas eu acho que é o seguinte, não é só por conta do produtor, é por conta do produtor, mas é por conta da cadeia de transporte, de logística, é por conta da eficiência das empresas de tecnologia, vamos dizer assim, que estão implementando cada vez mais tecnologia dentro do agro, ou seja, por conta de todo esse ecossistema que a gente se torna mais eficientes, né? Então, assim, quando você bota dinheiro num setor que ele é eficiente, que ele gera resultado, automaticamente o dinheiro que você coloca é um dinheiro que ele gera também múltiplo, né? Ele se multiplica mesmo, de fato. Então, assim, a política agrícola brasileira, ela é uma política vencedora. Tem processos de melhoria? Sempre tem, né? Mas, cara, que eu acredito no atual modelo, eu acredito. Mas a gente está vivendo um momento bem complexo, principalmente, viu, Patrone, para linhas de longo prazo, tá? Linhas de longo prazo, nós aqui estamos bem preocupados, cara, bem preocupados mesmo.
Pois é, você faz essa análise e aí a gente vem para o imediatismo, né? Pensando já nessa safra 22-23, que vai ser uma das safras mais desafiadoras, aí visto todo o cenário que a gente vem acompanhando, né? De escassez de insumos batendo preços recordes, né? Subindo aí 300% fertilizante, por exemplo, uma situação bastante complicada num momento em que a gente vê uma participação, se a gente pegar aqueles números do próprio IMEA, né, nos últimos 5, 6 safras aí, o capital próprio do produtor caiu de 40% na participação do custeio de uma safra, né, no funding ali para menos de 20%, ou seja, está dependendo aí de outros agentes financeiros, né? E por que isso aconteceu? Por que caiu de 40 para 20? É porque diminuiu a rentabilidade no campo? Não. É porque o mesmo hectare há 3 anos atrás, que custava, vai, 3 mil reais, 4 mil reais por hectare, hoje está custando 9. Então a gente teve quase uma necessidade de 3 vezes mais por hectare de recurso. E aí, cara, vamos ser sinceros, o produtor, que já vem com margens muito boas, não teve um aumento de 3 vezes mais da sua margem no mesmo período. Teve aumento de margem, sim, teve aumento, né, não vamos falar, mas ele não teve na mesma proporção que a demanda de recurso está tendo. E ao mesmo tempo, por isso que eu falo que no curto prazo também eu estou, né, preocupado, porque assim, ó, ao mesmo tempo que é o seguinte, o agro está demandando mais recursos por conta de vários fatores, então eu preciso de 3 vezes mais do que eu precisava para fazer o mesmo hectare o ano passado, e ao mesmo tempo, aonde eu tenho o descompasso de mais necessidade de recursos com um aumento de spread bancário, ou de spread, vamos falar assim, de taxa de juros, não é nem de spread, com aumento de taxa de juros. Então, assim, eu tenho 2 descompassos acontecendo ao mesmo tempo. E aí, patrônio, eu vou falar para você, assim, a gente teve mais sorte que juízo, para variar. A gente costuma dizer essa frase que Deus é brasileiro e planta soja no Mato Grosso, né? Então, assim, cara, porque é o seguinte, cara, a gente ainda tá tendo a sorte, não, sorte também não, mas a gente está sendo abençoado, vamos chamar assim, de ter uma boa colheita. Porque, cara, e mais sorte ainda do que juízo, vamos falar assim, porque teve uma quebra no sul do país, onde manteve os preços bons, cara. E esse é o sinal, vamos dizer assim, do alinhamento perfeito de astros ao contrário. Aumento de custos, aumento de taxa de juro e queda de preço. A gente só não teve queda de preço. Entendeu? E, cara, então isso é uma coisa, vamos dizer assim, que de um certo modo preocupa um pouco. A vantagem é que nesse cenário de hoje, os produtores, vamos dizer assim, toda a cadeia não está tão alavancada que nem era no passado. Essa é uma vantagem, realmente. Mas mesmo assim, cara, se a gente tivesse esse terceiro pilar quebrado, que era uma eventualmente queda dos preços significativamente, cara, nós íamos passar bastante sufoco por aqui. E só não passamos isso porque teve essa quebra no sul do país. O que você prevê, diante das suas análises, para esse financiamento dessa próxima safra, Sandri? O que os produtores podem esperar? Cara, assim, 2 fatores, como a gente falou, que é dado, tá? Primeiro, necessidade maior de caixa. Tanto que o número do IMEA tá... Antes eu tinha recurso próprio, eu tenho o mesmo recurso hoje, eu tenho o mesmo R$1, ou tenho R$1,50, mas eu preciso de 3 para fazer, ou seja, a safra. Então, automaticamente, a minha participação do bolo próprio diminui. Então, eu vou precisar mais necessidade de fluxo de caixa de dinheiro de terceiro. Isso é um dificultador na agricultura, né? E, ao mesmo tempo, cara, aumento de taxa de juros. Não tem como ser diferente. Então, assim, é um ciclo, de novo, que começa a jogar contra, né, o produtor, né? Ou contra, eu não digo só contra o produtor, mas contra toda a cadeia. Então, assim, a gente vai viver ciclos particularmente, eu acho que bem difíceis nos próximos anos, assim. Qual que é o cenário, então, de bom, né? E aí eu não acho que é um cenário tão de curto prazo, é um cenário um pouco mais de médio prazo. É que efetivamente está retomando a produção de insumos mundiais, depois passado esse processo, né, de todo da pandemia. Então, a gente vai voltar a ter até ofertas novamente de produtos, a gente já está escutado um pouco disso dentro do mercado. Automaticamente também, cara, se a gente tiver um bom momento, né, de política econômica, que eu acho que esse ano, até pela política, né, eleitoral, vai ser mais confuso ainda, né? 2023, vamos chamar assim, não tem os cenários tão bom, mas a gente tivesse também um cenário de um equilíbrio na política econômica brasileira também, daria um pouco de respaldo.
Mas eu particularmente, eu acho que a gente vai ter aí esse ano de 2022 confuso, e eu acho que a safra 2022-2023 ainda com esses cenários um pouco confusos. Ou seja, mais difíceis do que a gente estava acostumando nos últimos anos. É desafiador o cenário. Vou só recapitular um ponto que você colocou aqui, só para não deixar passar batida a pergunta. Você disse que estava muito preocupado com crédito de longo prazo. Sim. Por quê, cara? Porque é onde tem o maior desencaixe. Num momento onde a economia não está bem, onde a política econômica está confusa, onde a gente não sabe qual é a previsibilidade, inclusive, né, de sistema de governo, vai falar assim, cara, essa polarização no Brasil tá um saco, desculpa a expressão, né, cara? É nós contra eles, ele contra nós, a cidade contra o campo, o canto contra a cidade, o cara que defende Lula contra o cara que defende um Bolsonaro, isso só gera mais tensão para todo esse processo. E aonde tem muita tensão, cara, automaticamente ninguém quer fazer o investimento. Então, o mercado financeiro, de uma maneira geral, não está tomando risco de longo prazo, mesmo no agro. Então, assim, e aí você tem um efeito ainda de um descontrole das contas públicas, seja no BNDES, né, com reflexo no FCO, com reflexo nessas linhas que a política pública ainda estava mais presente. E muito provavelmente a gente vai ver, né, por conta de óbvia, não tem mais dinheiro por conta do descontrole, né, da política, né, das contas públicas, não da política, das contas públicas, automaticamente o que você vai ver é o seguinte, cara, é menos dinheiro com spreads, com taxas cada vez maiores para longo prazo. E a agricultura, ela tem uma característica de demandar recursos de longo prazo. Por quê? Porque eu preciso fazer investimento de longo prazo, porque senão eu estou fora da curva. Eu preciso fazer investimento em nova tecnologia, eu preciso de um novo trator, eu preciso estar renovando maquinário, eu preciso estar renovando não só parque de máquina, mas toda a infraestrutura, porque senão não me mantém competitivo. Então, assim, para mim hoje, o pior descompasso que a gente tem é esse descompasso dessas linhas de longo prazo, porque o mercado não vai conseguir suprir por conta de todos esses riscos, né, esse descontrole que a gente está vivendo, esse nervosismo que a gente está vivendo no mercado de longo prazo, e, ao mesmo tempo, o setor público e as contas públicas também não vão conseguir suprir esse processo. Então, assim, para as contas de longo prazo, particularmente, eu tenho uma preocupação. Qualidade e credibilidade. Na era da informação e com tantas notícias falsas, é fundamental saber onde encontrar conteúdos produzidos por quem sabe que o bom jornalismo exige responsabilidade. E foi comprometido com você que o portal Leia Agora montou uma estrutura robusta, com uma equipe experiente focada em comunicar de um jeito diferente e dinâmico. O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinmetz, que, aliás, foi a entrevistada do episódio número 5 do podcast. Vale a pena você conferir a história dela. No Agro Agora, a Adriane fala de temas importantes do setor, com o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Muito bem. Ceneri, vamos partir para o fim da entrevista aqui. O tempo que a gente havia combinado já está chegando no fim. Queria só que você brevemente falasse sobre alguns pontos aqui que são mais recentes, né, dos últimos anos aí, mas que também versam em cima do crédito rural, né? Agfintechs, Fiagro, queria que você falasse um pouquinho sobre como você enxerga todo esse movimento. Eu vejo o seguinte, né, cara, as fintechs, né, vamos falar assim, ou as agtechs, né, que estão trabalhando, eu acho super legal, sabe, patrão? Eu acho que, cara, toda vez que você tem competição no mercado é bom, tá? E eu vejo muitas empresas entrando cada vez mais financiando o produtor ou tentando, ainda são pontuais, ainda a gente não viu, né, efetivamente no campo, mas ele é bom, inclusive, para nós que já estamos mais tradicionais no mercado a correr atrás, cara. Então, assim, tá todo esse processo, né, de entrada de novos players, de entrada de novas soluções, cara, ela é muito boa. Às vezes a gente fala assim, não, mas não vai chegar diretamente do produtor, mas não vai. Mas às vezes uma agtech dessa da vida, né, ou uma fintech dessa da vida, cria uma solução que melhora a solução ou o processo para dentro de um grande player.
ponto ótimo, gerou economia dentro da cadeia, né? E isso automaticamente se multiplica. Então, assim, cara, eu particularmente acho muito legal, acho muito bons olhos. Eu acho que é assim que o setor, inclusive do agro, ele vem se reinventando, né, dentro dos últimos anos. Então, eu vejo muito legal. A questão do Fiagro, tá? Eu acho que a gente tem várias sopas de letrinha que são muito legais, né? Tem LCA, né? Tem as CPRs, a gente tem todos esses mecanismos, que são mecanismos também muito clássicos do mercado brasileiro, mas que são mecanismos que ele vem, né, para o processo de evolução. LCA, por exemplo, eu acho uma baita de uma sacada. Talvez uma das melhores maneiras de a gente alavancar crédito privado para o agro, né? Então, assim, eu acho que essa é uma baita de uma sacada. Agora, o que eu vejo, tá, cara, assim, de uma maneira geral, assim, é que se a gente tivesse que focar, tá, esses processos novos, eu focava muito no médio produtor, tá? Por quê? Porque os grandes produtores, esses que já estão, né, a nível de faturamento, vai plantando aí acima dos seus 20 mil hectares, 30 mil hectares, esses caras estão cada vez mais, cara, conseguindo acesso a fundos internacionais, conseguindo acesso a grandes players, né? E aí, de um jeito ou de outro, eles se organizam. O pequeno, né? O pequeno produtor rural, né? Eu, particularmente, não gosto do termo agricultura familiar, tá, cara? Porque eu acho que a agricultura familiar, ela acontece, o negócio familiar acontece numa pequena propriedade, numa média propriedade e numa grande propriedade. Então, assim, eu particularmente não gosto desse termo, mas assim, mas existe pequena propriedade, média propriedade, grande propriedade, isso existe, né? A pequena propriedade, ela quer não, cara, o sistema de crédito brasileiro, ela consegue dar um pouco de garantia. O grande ponto é que a gente tem um médio produtor, né? Um médio produtor que esse sim, ele está cada vez mais achatado, porque ele não está conseguindo ter a economia de escala, né, que um grande tem, ou o acesso que um grande tem, e automaticamente também não tem as proteções, vamos chamar assim, que tem, né, dentro de uma pequena propriedade. Então, cada vez mais está achatado. E o custo de observância sobre o médio só aumenta. O que é o custo de observância? É todos os regramentos, e eu não vou discutir se tem que ter ou não, mas a APF da vida, mais o corpo de bombeiro da vida, um outro processo que eu particularmente, assim, minha opinião super particular, eu acho que até tem que ter, eu acho que faz parte da sustentabilidade, mas só aumenta nesse processo. Então, assim, eu acho que o que precisa muito ter é que eu vejo que muitas agtechs e muitas dessas empresas, elas estão voltadas para o easy money. Eu vou achar uma solução para o grandão. Cara, e sinceramente, eu acho que o grande processo, esse dia eu estava conversando com o Otávio, isso no AgriHub, é soluções para esse médio, cara. Porque é esse médio, né, que tá hoje cada vez mais sendo achatado, né, pelos dois lados. E não é diferente, tá, Patrone, na sociedade, não é diferente no urbano. Quem mais está sofrendo hoje, né, por todo esse efeito, também da pandemia, tudo é a classe média brasileira. Ela que está desaparecendo. Então, esse fenômeno está acontecendo no campo, mas também está acontecendo na sociedade, no urbano, tá? Então, assim, cara, eu acho que precisa, assim, sabe, ter um direcionamento para essas soluções vir para esse médio, sabe? Que é onde tem oportunidade. E é um pouco do que a gente está tentando fazer também dentro do Sicredi, sabe? Sabe, pulverizar, né, os nossos incentivos para esse médio aí, pequeno médio. Perfeito, Seneri. Para a última pergunta aqui, eu não deixaria de perguntar isso, né? Como o Sicredi vem para essa próxima safra, né? O que vocês estão preparando diante de todo esse cenário adverso, né, com o desafiador que você bem explicou aqui? Eu, particularmente, assim, a gente vem com uma taxa de crescimento muito grande. A gente atingiu agora, tá, no começo desse ano, 50 bilhões de reais de crédito, de carteira de crédito, tá? Hoje o Sicredi a nível nacional e também aqui no Mato Grosso, a gente é um segundo maior player. A gente só fica atrás do Banco do Brasil por motivos óbvios, né? Tá sentado em cima de quase todo o recurso do governo federal, né? Mas a gente é o segundo maior player, né, do Estado. A gente tem da nossa carteira total de crédito, né, metade da nossa carteira de crédito, né, que está emprestada aqui no estado de Mato Grosso está no agro, né, então a gente é um player muito forte e a gente continua, né, com essa demanda muito forte de tentar oferecer mais crédito,
né, para o produtor rural. Então a gente vem aí com um aumento, né, da disponibilidade do crédito aí, quase 20% a mais do que a gente vinha na última safra para esse ano também. O grande desafio é que a gente acaba sofrendo também. Por quê, cara? Porque o nosso desafio hoje está em captação, tá? Em trazer o dinheiro para dentro do Sicredi para a gente poder operar, né? Poder emprestar isso. Porque por mais que a gente está crescendo, né, 2 dígitos todo ano, né, crescendo 20% na carteira de crédito rural, crescendo, né, 2 dígitos na questão de resultado. Só o ano passado, tá, patrão? Acho que é importante falar isso. A gente terminou, né, na nossa regional aqui, que é Mato Grosso e todo o norte do país, com um resultado de quase R$1 bilhão, tá? O resultado final, no final da linha, que vai ser distribuído com nossos quase 700 mil associados, né, essa distribuição de sobras, né, de resultado, mas o grande desafio nosso é que a gente está crescendo a 20% e a gente precisava estar crescendo a 40%. Esse é o nosso grande desafio, né, cara? Ou mais um desafio bom, é um desafio legal, né? Melhor estar assim nesse desafio do que num desafio de decreção, né? Ou seja, crescimento negativo. Então, esse é o grande trabalho e a gente está aqui. E outro grande ponto também, né, que a gente está com 2 pilares muito fortes dentro do Sicredi de posicionamento estratégico. Um é levar o Sicredi para todos, né? Então, assim, para todos, quando eu falo é todos, todos por PJ, PF, agro, até porque o funding do agro está no setor urbano, né? O funding para o agronegócio está na poupança, né? A gente esquece às vezes disso, que quem alimenta o agro brasileiro de funding é a poupança. Então a gente está com esse posicionamento muito forte. Hoje, no Mato Grosso, o Sicredi é a maior rede de agências de financeiras, a gente é a maior rede do estado de agências financeiras. O segundo, como eu falei, no crédito rural, o segundo maior player. No crédito comercial, hoje a gente já é o terceiro maior player dentro do estado de Mato Grosso, no crédito, né, comercial. E nosso objetivo é levar esse modelo de negócio do cooperativismo para 100% da população do norte do Brasil. E o outro, né, trabalho muito forte é manter essa essência nossa de ser cooperativa, de ter o associado como o nosso dono, né? Por vezes a gente se perde, a gente se iguala muito aos bancos, mas a gente está numa batida muito forte da gente manter, né, a nossa essência cooperativa, né, que a gente está aqui para servir o associado e não servir dele. Maravilha, Seneri. Eu, antes da gente gravar a entrevista, disse que não me arriscaria a pronunciar o seu segundo sobrenome, ou o seu primeiro sobrenome, mas eu acredito que você contou a história, falou da importância do teu avô ali na sugestão que tornou a sua carreira, né, que veio a se tornar a sua carreira, e você disse que ele que era o alemão, né, descendência, acredito que o sobrenome vem dele então, né? Então, ele que era o alemão. Kainbais. Então, Seneri Kainbais Paludo, cara, obrigado por dividir essa história, seus pontos de vista com a gente aqui. Foi um bate-papo muito gostoso. Te agradeço mesmo por ter encontrado essa brecha na agenda e a gente poder tocar adiante essa ideia de bater um papo aqui no podcast. Não, patrão, eu que agradeço. Obrigado aí por tudo. Parabéns pelo trabalho. Acho que é muito legal, assim, o trabalho que você vem fazendo há tantos anos também. Cara, e conta com a gente. Eu costumo dizer que aqui dentro do Sicredi a gente tem um lema, que a gente não sabe de tudo, mas aquilo que a gente não sabe, a gente tem por obrigação correr atrás para descobrir, e aquilo que a gente sabe, a gente tem por obrigação passar para frente. Então, conta sempre com a gente, sempre comigo, e sempre com o Sicredi aqui, para a gente cada vez mais levar, né, prosperidade para as comunidades onde a gente está presente. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.